Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num conceito que, olha, é chave no direito penal brasileiro. Ah, a tentativa. Está lá no artigo 14 do Código Penal. A ideia básica é tipo assim, o que acontece quando alguém começa, sabe, começa a executar um crime, mas alguma coisa, algo de fora, impede que ele termine. Ok, vamos desempacotar isso. Como é que a lei define essa situação, hein? Olha, é uma definição bem importante mesmo. O Código Penal, ele fala que o crime é tentado quando a pessoa inicia a execução, né? Mas ele não se consuma, não chega ao fim, por causa de circunstâncias que são alheias à vontade dela. Ou seja, para ser tentativa tem que ter esses três pontos, sabe? Primeiro, começar a execução de verdade. Segundo, o crime não pode se completar. E terceiro, o motivo para não completar tem que ser algo externo, que a pessoa não quis e não controlou. Para a gente entender onde isso entra, é legal pensar naquele caminho do crime, o famoso iter criminis, né? Isso, o caminho. Tem a fase da ideia, a cogitação, que a lei não pune. Depois vem a preparação, tipo comprar a arma, planejar a fuga, que em regra também não é punida por si só. Certo. A tentativa mesmo só entra na jogada na fase seguinte, que é a execução. É quando a pessoa já está de fato praticando os atos que a lei descreve como crime. E aí, se tudo corresse como planejado por ela, veria a consumação. O ponto que sempre pega é diferenciar esses atos preparatórios dos atos de execução, né? Onde começa um e termina o outro. Exatamente. E o que é fascinante aqui é como essa linha pode ser bem sutil, sabe? O ato preparatório, ele cria as condições, facilita. Já o ato executório, não. Ele já é o começo da agressão ao bem jurídico. É quando a pessoa começa a fazer aquilo que o tipo penal descreve. Tipo, tentar arrombar a porta num furto ou, sei lá, apontar e disparar arma num homicídio. A ação já tem que estar mirando diretamente na consumação do crime. É analisado caso a caso, claro. Entendi. E me fala um pouco dos tipos de tentativa. Tem diferença, né? Como é que a gente pode pensar nisso de um jeito mais simples? Tem, sim. A doutrina ajuda a gente a classificar. Basicamente, a gente fala em duas. A tentativa perfeita, que também chamam de crime falho. Crime falho. Isso. É quando o agente faz tudo o que estava ao alcance dele, usa todos os meios que ele tinha, mas mesmo assim o resultado final não acontece. Por alguma razão externa, claro. O exemplo clássico é a pessoa que atira todas as balas na vítima, mas ela sobrevive porque, sei lá, o socorro chegou muito rápido. Certo, certo. Ele fez tudo o que podia, mas por um fator externo falhou. Entendi. E qual seria a outra? A outra é a tentativa imperfeita, ou também chamada de inacabada. Nesse caso, a diferença é que a pessoa é interrompida durante a execução. Ela nem chega a fazer tudo o que pretendia. Ah, tá. Imagina alguém escalando o muro para furtar uma casa. Aí a polícia chega antes que a pessoa consiga pular para dentro. A execução foi parada no meio do caminho, sabe? Ela não esgotou os atos. Entendi perfeitamente. E a questão da punição? Como é que fica a pena para quem só tentou cometer o crime, não chegou a consumar? Então, a regra está lá no parágrafo único do artigo 14. A lei diz que se aplica a pena do crime consumado, só que diminuída, Diminuída quanto? de 1 a 2 terços. A ideia é punir o perigo que a pessoa criou, né? Afinal, ela começou a agir. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que o dano final, o resultado completo, não aconteceu. Hum, mas essa variação de um terço a dois terços é uma diferença considerável na pena, né? O que define se diminui mais ou menos? Pois é. O critério principal que os tribunais usam, assim, na prática, é o quão perto a pessoa chegou de consumar o crime. Quanto mais atos ela praticou, quanto mais perto ela chegou do resultado final, menor vai ser a redução. Fica mais perto de diminuir só 1 terço. Agora, se a pessoa foi interrompida bem no comecinho da execução, praticou poucos atos, aí a tendência é a redução ser maior, mais perto dos 2 terços. Ah, interessante isso. Agora, aqui é onde fica realmente interessante para mim. Isso quer dizer que nem todo crime pode ser tentado? Tem exceção. Exato. Tem várias situações onde a tentativa não se aplica. São as incompatibilidades. A principal delas, acho, são os crimes culposos. Aquele sem intenção, né? Negligência, imprudência. Isso. Não tem lógica você tentar fazer algo sem querer, né? Se não tem dolo, não tem como tentar.
O Supremo tem até uma súmula sobre isso, a 723, que fala que não se admite tentativa em crime culposo. Além desses, também não cabe tentativa nas contravenções penais. A lei específica delas não prevê essa possibilidade. Ah, ok. Nem nos crimes que a gente chama de preterdolosos, sabe? Aqueles que têm dolo no começo da ação, mas o resultado mais grave acontece por culpa. Tipo, lesão corporal seguida de morte. Exatamente. E por fim, tem os crimes unissubsistentes. O quê? Unissubsistentes são aqueles que se realizam com um único ato. Pensa numa injúria verbal, por exemplo. A pessoa fala a ofensa de uma vez. Não tem como fracionar essa execução. Não tem como tentar dizer a ofensa e ser interrompido no meio da palavra. Entende? O ato ou acontece por inteiro ou não acontece. Faz tudo sentido. E é importante também não confundir a tentativa com outras figuras que parecem próximas, né? Tipo, desistência voluntária. Fundamental fazer essa distinção, principalmente com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que estão lá no artigo 15 do Código. Nesses dois casos, a pessoa também começa a executar o crime, mas a diferença crucial é que ela para por vontade própria, ou ela para no meio do caminho, na desistência voluntária, ou ela impede ativamente que o resultado aconteça depois de já ter feito tudo o que podia, que é o arrependimento eficaz. A chave é a voluntariedade. Na tentativa, é algo externo que impede. Aqui, é a própria pessoa que desiste ou reverte. E a consequência é diferente, né? Muito diferente. Nesses casos do artigo 15, a pessoa não responde pela tentativa do crime que ela queria cometer. Ela só responde pelos atos que ela já tinha praticado até então, se esses atos por si só forem crimes. Por exemplo, se deu um tiro e desistiu, responde pela lesão corporal, não pela tentativa de homicídio. E tem ainda o crime impossível, né? Artigo 17, que é quando desde o início não tinha a menor chance de dar certo, ou porque o meio que a pessoa usou era totalmente ineficaz, tipo tentar matar alguém com uma arma de brinquedo descarregada. Ou o objeto era impróprio. Isso, ou o objeto material era impróprio, tipo tentar matar alguém que já estava morto. Nesses casos, como era impossível desde o começo, a lei diz que não há crime, nem mesmo a tentativa. Certo. Então, resumindo a ideia toda, o que tudo isso significa? Significa que a nossa lei penal ela não pune só o crime que deu certo, que foi consumado. Ela também pune o ato de começar a executar esse crime com a intenção de chegar até o fim, mesmo que algo de fora atrapalhe. É como se a lei dissesse, olha, você criou um perigo real aqui, você começou a atacar o bem jurídico, isso já merece uma punição, mesmo que o resultado final não tenha vindo. Só que a pena é menor, claro. Perfeito. É essa a lógica. A análise sempre vai ter que passar por investigar a intenção, o dolo do agente, e olhar para os atos concretos que ele praticou. Esses atos já eram parte da execução descrita na lei ou ainda estavam naquela fase anterior, de preparação? E isso, claro, levanta uma questão importante, né? Que sempre gera debate. Pois é. Fica aí a reflexão para quem está estudando, para quem se interessa mais a fundo pelo tema. Pensando nessa linha que às vezes é bem fininha mesmo, entre preparar um crime e começar a executá-lo. Como é que o sistema de justiça pode garantir a maior objetividade possível na hora de decidir se uma conduta já representa um ataque real, o início de agressão ao bem jurídico que a lei protege? Especialmente quando a gente pensa em planos criminosos mais complexos, mais dissimulados. Como garantir essa objetividade? Fica aí, algo a se pensar.